Vamos aqui a alguns exercícios resolvidos. Então aqui o primeiro. Um resistor tem resistência elétrica igual a 50 ohms. Calcule a intensidade de corrente elétrica que o atravessará se ele for submetido a uma tensão, ou DDP, de 60 volts. Bom, pessoal, esse é um exemplo trivial, simples, de onde você analisa os dados e tenta associar a grandeza, né, desses dados. Tá? Então, um exemplo bem simples de fixação. Então, vamos aqui à resolução dele. Bom, primeiramente a gente pega as informações do texto, tá? As informações do texto. Então, nós temos aqui, ó, o que é aquilo que é medido em ohm? É a resistência elétrica. O que é aquilo que é medido em volt? É a DDP. Bom, o que ele pede para calcular aqui? A intensidade da corrente elétrica, ou seja, tudo aquilo medido em ampere. Então, a gente utiliza a fórmula da primeira lei de Ohm, onde nós temos DDP é igual a resistência elétrica vezes a corrente elétrica. Então, fazendo as substituições, 60 volts ocupa o lugar do U, tá? 50 ohm é a resistência, ocupa o lugar de R, vezes a intensidade de corrente. Fica em aberto. Então, o que a gente faz? Pega o 50, joga para o lado de 60, dividindo. Então, nós vamos ter 60 sobre 50, ou seja, 60 divididos por 50, isso será igual a 1,2. Como é o valor de corrente que eu medi, então a gente tem 1,2 ampere. Tá? Bom, galera, esse desenho do lado, estou aqui representando um circuito elétrico, ou seja, um circuito elétrico representado por esse resistor, que tem a resistência elétrica de 50 ohms, tá? Ou seja, ele foi submetido a uma voltagem de 60 volts, ou seja, você ligou esse resistor numa fonte, numa tomada, numa bateria, que forneceu a ele 60 volts. Então, o que aconteceu? Ele foi atravessado por uma quantidade de carga elétrica a cada instante de tempo, ou seja, foi atravessado pela corrente elétrica, ou seja, cujo valor é de 1,2 ampere. Tá? Então, essa é a situação descrita, tá, da questão. Professor, precisa sempre fazer esse desenho toda vez que fizer exercício, calcular? Não, a menos que o problema peça para você representar o circuito, tá? Desenhar um circuito que a questão está propondo. Se não fizer isso, nada, eu só fiz para vocês entenderem. Tá? Então vamos lá. O exemplo, ou seja, o exercício número 2. Um resistor ohmico, quando submetido a uma tensão de 20 volts, é atravessado por uma corrente elétrica de intensidade de 4 ampere. Qual é a resistência elétrica do resistor? Então, galera, olha só. Vou falar um pouquinho sobre esse termo aqui, ó, resistor ohmico. Isso aqui não é nada demais, tá? O resistor ohmico é apenas aquele resistor que segue fielmente, tá, a primeira lei de Ohm. Tá? Existem situações, claro, a situação real, que nem todo resistor ele é ohmico, ou seja, nem todo resistor segue ao pé da letra a primeira lei de Ohm. Então, se você lidar com uma situação dessa, você indica que ele é um resistor qualquer e não ohmico. Tá? Porque assim, mais à frente eu vou falar com vocês os outros fatores que podem influenciar e alterar o valor da resistência. Tá? Ou seja, quando ele é atravessado pela carga elétrica, ou seja, pela corrente elétrica. Então, há situações que a resistência ela pode ser modificada com essa passagem. Tá? Mas a gente não discute isso aqui. Então, o nosso foco agora é estudar esses resistores ohmicos, ou seja, aquele resistor que segue fielmente a primeira lei de Ohm, ou seja, nada ali se altera. Tá? Na verdade, a resistência do resistor que não se altera. Você pode alterar a voltagem e a amperagem, ou seja, a quantidade de corrente, mas isso não influencia na resistência dele.
Tá? Então o nosso foco é esse, tá? Os resistores ômicos. Tá bom? Então vamos lá as informações. Bom, tudo aquilo que é medido em volt a gente chama de DDP ou tensão. No caso aqui é U. U é igual a 20 volts. Tudo aquilo que é medido em ampere é chamado de corrente elétrica, né? Letra I. Nós vamos medir aquilo que é medido, né, em ohm. No caso é a resistência elétrica. Então, novamente, vamos fazer uso aqui da primeira lei de Ohm. Né? Então, a gente tem aqui, ó, DDP, U é 20, igual a resistência R. Deixamos em aberto, porque a questão quer que você calcule a resistência, tá, do resistor. E 4 amperes, que é o I, é a quantidade de corrente que passa por ele. Então, nós vamos ter aqui, ó, 20 igual a R vezes 4. Então, como o 4 multiplicou R, ele vai para o outro lado dividindo o 20. Então, a gente tem 20 sobre 4. Né? Fazendo essa conta, facilmente a gente chega aqui no valor 5. Então, 5 é igual a R. Então, logo, a resistência elétrica desse resistor ômico é de 5 ohms. Tá? 5 ohms. Então, novamente desenhando aqui para vocês entenderem. Então, a gente pegou um resistor, tá, que a princípio nós não conhecíamos a sua resistência. Ele foi colocado em uma tomada que deu a ele, ou uma fonte que deu a ele 20 volts, e com isso observou-se a passagem de 4 amperes de corrente. Então, com esses dois dados, a gente chega no valor da resistência que ele está opondo-se, né, aí a essas cargas. Tá? Então, para compreender melhor, então, o que quer dizer 5 ohms? Então, assim, 5 ohms é a resistência que o resistor, quando ligado a 20 volts, oferece a passagem de 4 amperes de corrente. Então, esse 4 amperes de corrente está encontrando essa dificuldade aqui de passar quando há a presença dessa voltagem aqui. Tá bom? Vamos lá, a última questão. Bom, a última questão, a gente tem aqui um resistor ômico, ou seja, o que é o resistor ômico? É aquele resistor que segue fielmente a primeira lei de Ohm. Tá? Um resistor ômico, quando submetido a uma tensão ou uma DDP de 100 volts, é atravessado por uma corrente elétrica de intensidade de 5 amperes. Qual deve ser a tensão aplicada aos terminais desse resistor para que ele seja percorrido por uma corrente elétrica de intensidade de 1,2 ampere. Bom, pessoal, olha só. Aqui o que nós temos? A gente tem um resistor sujeito a duas situações. Tá? Então, na primeira situação, você ligou esse resistor numa bateria ou numa fonte de 100 volts. O que aconteceu com ele? Ele foi atravessado por uma corrente de 5 amperes. Tá? Aí você pegou esse mesmo resistor, tá? E aplicou ele numa voltagem. Só que essa voltagem você não sabe. Só que o que você sabe por consequência disso? Que ao ligar nessa voltagem, uma quantidade de 1,2 ampere passou por ele. Tá? Então aqui, pessoal, esse é um problema de duas variáveis. Nós vamos ter que calcular duas coisas, tá, nessa situação. Uma coisa antes e outra coisa para finalizar a questão. Então a primeira coisa que nós vamos ter que calcular aqui, qual é a resistência elétrica desse resistor ômico. Quando você descobrir isso, aí sim, você combinando com esse resultado aqui, que é um outro valor de corrente, você vai conseguir achar a tensão aplicada, tá, nesse resistor. Então vamos aqui às informações. Então aqui, para fins de organização, o que eu fiz aqui? Ó? Chamei somente de U a primeira voltagem. Então coloquei aqui, ó, U, DDP é igual a 100 volts. E na primeira situação, o que aconteceu? Ele foi percorrido por uma corrente de intensidade de 5 amperes. Então coloquei o I aqui normalmente. Bom, a pergunta é, qual deve ser a tensão aplicada, ou seja, qual deve ser a DDP aplicada aos terminais
desse resistor. Então, para diferenciar aqui, para não gerar confusão, chamei de U2. E é ele que a gente vai calcular, e é ele que é o problema. Tá? Quando então você aplicou essa nova DDP no resistor, ele foi atravessado por essa corrente aqui, ó, de 1,2 ampere. Então, para não confundir com o primeiro, resolvi chamar de I2. Então, I2 é igual a 1,2 ampere. Então, o que eu falei com vocês antes? Que nós vamos precisar primeiro calcular a resistência dele, para aí sim partir aqui para o problema. Tá? Então, coloquei aqui, ó, passo número 1, é calcular o quê? A resistência. Então, vamos calcular isso aqui. Ó. Então, o que eu fiz? Peguei a primeira voltagem, 100 volts, tá? E peguei a primeira corrente aqui, ó, 5 ampere. Tá? Substituí na fórmula, deixei o R em aberto e vou aqui para a conta. Então, 100 sobre 5, 20. Tá? R igual a 20, logo a resistência elétrica desse resistor é 20 ohms. Tá? Beleza. Agora sim, vamos para a situação final, que é achar a nova voltagem. Então, coloquei aqui, ó, passo número 2. Então, coloquei, para não confundir aqui, ó, o 2, né, a DDP2, é igual a mesma resistência R, ou seja, da anterior, tá, porque é o mesmo resistor, vezes a segunda corrente, ó, I2, que é igual a 1,2 ampere. Bom, então nesse caso, qual foi o meu trabalho aqui? Só multiplicar o valor da resistência encontrada naquela conta, número 1, com a segunda corrente fornecida no texto. Então a gente tem 20 vezes 1,2, 24. Então a voltagem 2 é de 24 volts, que é essa coisa que é essa pergunta que a questão faz, determine a outra voltagem. Então aqui, ó, fiz dois desenhos para vocês compreenderem as situações aqui. Vamos lá. Na primeira situação, o que aconteceu? Você pegou esse resistor, que você ainda não sabia a voltagem, por isso que eu coloquei aqui em vermelho, ó, a informação, pessoal, botei em vermelho, tá? Você não sabia. Você colocou esse resistor numa tomada de 100 volts. O que aconteceu com ele? Ele foi atravessado pela corrente elétrica de 5 ampere. Tá? Então, se você sabe a corrente e a voltagem, facilmente, através da primeira lei de Ohm, você vai saber a resistência elétrica. Então, foi calculado aqui, ó. Pá, medimos, 20 ampere. Então, você pegou esse mesmo cara de 20 ampere e colocou aqui. Tá? Você colocou numa tomada onde você não sabia a voltagem, ó, por isso que eu coloquei também aqui em vermelho, tá? No caso aqui rosa, né? Em rosa, tá? Não sabia. Tá? Como é o mesmo resistor, eu coloquei aqui, ó, o mesmo 20. Tá? Beleza, então o que eu soube aqui? Eu coloquei numa voltagem desconhecida e circulou por ele uma intensidade de corrente de 1,2 ampere. Bom, pessoal, então se eu sei a corrente e também a resistência, saber a DDP ou a voltagem é fácil. Novamente a primeira lei de Ohm. Então a gente chegou aqui no valor de 24 aqui nessa segunda conta. Tá? Foi isso. E uma outra coisa aqui para a gente finalizar, pessoal, uma coisa do nosso dia a dia, né? Bom, acredito que na casa da maioria das pessoas, no caso no banheiro, exista o chuveiro elétrico, né? Ou seja, como o chuveiro aquece a água? Através de um resistor. Existe um resistor, ou seja, um fio que parece uma mola, todo enroladinho lá e tal, que ele, quando é atravessado pelas cargas elétricas, ou seja, quando passa a corrente elétrica ali por ele, ele aquece. E a água passa ali, é aquecida. Né? Enfim, então é comum, quando ele deixa de funcionar, as pessoas falam assim, e a resistência do chuveiro queimou. Então esse termo resistência não é adequado. Tá? O correto é o resistor do chuveiro que queimou ou foi danificado, enfim, ou aberto, rompeu, né? Ou seja, uma vez rompido não passa carga ali, então ele não funciona. Tá? Então o termo correto é falar o resistor do chuveiro queimou. Tá? Por quê? Porque o resistor é o aparelho, é aquilo que faz a transformação da
energia elétrica das cargas em calor para aquecer a água. E resistência é a propriedade que esse resistor ou qualquer condutor elétrico possui. Tá? Então fica aí essa dica. Então, quando acontecer isso na sua casa, não vai falar que a resistência do teu chuveiro queimou. E sim vai falar que o resistor do chuveiro que queimou. Tá bom? Então essa propriedade da transformação de calor, potência, vai ser explicada no próximo vídeo.